Quando falamos de padrão de projeto, nos deparamos com o Factory Method. Mas afinal, que padrão é esse? O Factory Method nada mais é que um padrão criacional de projeto, que fornece uma interface para criar objetos em uma superclasse, permitindo que as superclasses alterem o tipo de objeto que serão criados. Sua aplicabilidade é interessante para tornar o software mais flexível, retirando assim as dependências explícitas existentes. Esse padrão deve ser utilizado sempre que não se souber de antemão os tipos e dependências exatas dos objetos com quais o código deve funcionar. O Factory Method separa o código de construção do produto do código que realmente usa o produto. Portanto, é mais fácil estender o código de construção do produto independentemente do restante do código. Por exemplo, para criar um novo tipo de produto ou aplicação, só será necessário criar uma nova subclasse criadora e substituir o método de fábrica nela. O principal propósito é minimizar o uso da palavra-chave new e encapsular o processo de inicialização e as diferentes implementações concretas. Além disso, essa centralização minimiza o efeito de adicionar e remover classes concretas no sistema e os efeitos das dependências de classes concretas. Seu uso faz com que o software fique mais flexível, retirando assim as dependências explícitas que, à primeira vista, podem parecer inofensivas, mas quando se trata de um software mais complexo, como por exemplo com uma hierarquia, esta simples instanciação iria estabelecer uma dependência concreta e custosa de remover. Em uma arquitetura, ele passa a ser o responsável por criar determinados objetos, reduzindo assim o acoplamento e até nos fazendo utilizar o princípio da responsabilidade única. Perceba que a responsabilidade de instanciar o produto concreto é das classes que herdam da classe criadora. Com isso, temos um total desacoplamento, pois o Factory Method dispõe uma interface que cria um objeto, mas são as subclasses que irão decidir qual classe concreta instanciar. Com isso, você define a classe base que contém o Factory Method e as subclasses irão herdar dela com a responsabilidade de decisão sobre qual produto concreto irão instanciar, reduzindo o acoplamento e o custo de manutenção do software. Agora será apresentado o modelo clássico de problema que o padrão Factory pode resolver. Imagine que você está criando uma aplicação de gerenciamento de logística. A primeira versão da sua aplicação pode lidar apenas com o transporte de caminhões, portanto a maior parte do seu código fica dentro da classe caminhão. Depois de um tempo, sua aplicação se torna bastante popular. Todos os dias você recebe dezenas de solicitações de empresas de transporte marítimo para incorporar a logística marítima na aplicação. Boa notícia, certo? Mas e o código? A maior parte do seu código é acoplada à classe caminhão. Adicionar navio à aplicação exigiria alterações em toda a base de código. Além disso, se mais tarde você decidir adicionar outro tipo de transporte à aplicação, provavelmente precisará fazer todas essas alterações novamente. Como resultado, você terá um código bastante sujo, repleto de condicionais que alteram o comportamento da aplicação, dependendo da classe de objetos de transporte. O padrão Factory permite que você substitua chamadas diretas de construção de objetos, usando o operador new, por camadas para um método fábrica especial. É importante destacar que os objetos ainda são criados através do operador new, mas esse está sendo chamado de dentro do método fábrica. Objetos retornados por um método fábrica geralmente são chamados de produtos. À primeira vista, essa mudança pode parecer sem sentido. Apenas mudamos a chamada do construtor de uma parte do programa para outra. No entanto, considere o seguinte: agora você pode subescrever o método fábrica em uma subclasse e alterar a classe de produtos que estão sendo criados pelo método. Porém, há uma pequena limitação. As subclasses só podem retornar tipos diferentes de produtos se esses produtos tiverem uma classe ou interface base em comum. Além disso, o método fábrica na classe base deve ter seu tipo de retorno declarado como essa interface. Por exemplo, ambas as classes caminhão e navio devem implementar a interface transporte,
que declara um método chamado entregar. Cada classe implementa esse método de maneira diferente. Caminhões entregam carga por terra, navios entregam carga por mar. O método fábrica na classe logística viária retorna objetos de caminhão, enquanto o método fábrica na classe logística marítima retorna navios. O código que usa o método fábrica, geralmente chamado de código cliente, não vê diferença entre os produtos reais retornados por várias subclasses. O cliente trata todos os produtos como um transporte abstrato. O cliente sabe que todos os objetos de transporte devem ter método entregar, mas como exatamente ele funciona não é importante para o cliente. Assim, com a aplicação do método factory, adicionar a classe navio seria de forma prática e rápida, além de que, se fosse necessário adicionar mais meios de transporte, como por exemplo o aéreo, não seria necessário realizar a alteração de todo o código. Assim como o Felipe acabou de citar o exemplo dos transportes, trago um código para apresentar e deixar mais fácil o entendimento. O objetivo deste código a seguir será a criação de robôs. De início, temos na imagem ao fundo o program, que possui apenas os enumeradores de ações dos robôs, neste caso, andar, girar e o indicador de veículo ou robô, além dos próprios robôs que serão criados pelo Factory, o C6PO, Bumblebee e o Optimus Prime, conforme explicarei mais para frente. Em seguida, temos uma classe abstrata para os robôs que faz referência aos enumeradores citados inicialmente. Não necessariamente todos os robôs giram, por exemplo, porém todos devem ter esta possibilidade. O que definirá isso serão as classes concretas dos robôs, C6PO, Bumblebee e Optimus Prime. C6PO, por exemplo, é um robô que não irá se transformar em veículo, porém possui instruções para as demais estações iniciais do programa. Já o Bumblebee será um robô que poderá fazer todas as ações indicadas, até mesmo fazer passos de samba. O Optimus Prime, por sua vez, será um meio termo, que possuirá as habilidades, porém realizará de outra maneira. Indo para a parte que é importante nesta explicação, chegamos à classe Static, do Factory Method, que tem a função de possibilitar o usuário instanciar a classe robôs e, consequentemente, escolher apenas um dos robôs que será criado. Dessa forma, havendo necessidade de criar inúmeros robôs, o código ficará mais limpo e flexível para um eventual ajuste futuro.